aí você é aluno da primeira série do ensino médio. Vem aqui comigo que a aula hoje é muito importante, porque esse filósofo que nós vamos falar hoje, ele é fundamental, tá? Ah, se você não se localizou aqui, é aula de filosofia, tá? Na aula de hoje nós veremos os seguintes assuntos: Platão, teoria das ideias e dialética. Ok? Nessa aula eu preciso muito da sua atenção, mas muito da sua atenção, porque a gente vai filosofar e geralmente quando a gente começa a mexer com filosofia, bum na nossa cabeça, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre Platão. Platão. Quem vem a ser Platão? Eu vou fazendo aqui e você pode também ir acompanhando e fazendo junto numa folha aí, pode pegar uma folha em branco ou no seu próprio caderno aí. Platão, você precisa saber, acima de tudo, que ele foi aluno e discípulo de um outro filósofo grego muito importante. Você sabe qual que é? Ó, eu vou dar um minutinho aí para você pensar. Pensa que tem os filósofos antes dele e os filósofos depois dele. Se você não se recorda, eu vou falar agora para você. Ele é aluno de Sócrates. Isso mesmo. Lembra daquele que falou, eu só sei que nada sei? Lembra daquele que usou uma técnica chamada maiêutica para questionar os sofistas, o que acabou não resultando muito legal na sua história? Sócrates, eu preciso falar um pouquinho de Sócrates para poder falar sobre Platão. Até porque Sócrates não deixou nenhum livro escrito. Sócrates não escreveu nenhum livro. O que nós sabemos sobre Sócrates vem através dos livros escritos por Platão, principalmente pelo livro A República, onde o filósofo, do qual nós estamos falando na aula de hoje, vai propor uma sociedade no qual ele chama de ideal, ok? Então, até por isso que lá no seu título lá do seu livro, fala sobre um homem ideal, um cidadão ideal e uma cidade ideal. Ok? Então, ó, vem aqui comigo, porque assim, o conhecimento de Platão, ele é muito vasto. Tão vasto que ele tem a sua teoria sobre o conhecimento e a sua teoria sobre a política. E por ser tão vasto assim, e para você não se perder, nós dividimos essa aula em duas etapas. Essa é a primeira, onde eu vou falar sobre a teoria do conhecimento dele. E depois você vai ter a segunda aula, onde nós vamos falar sobre qual que é o seu ideal político e o seu relacionamento com a educação, que vai ser bem importante para a gente entender essas sociedades antigas aí. Eu preciso te falar, tá? E relembrar que Platão foi aluno de Sócrates. Então, eu preciso falar sobre o final da vida de Sócrates. Sócrates, ele questionou pessoas importantes da sua época, tá? Os sofistas que estavam ligados à aristocracia e todos aqueles que estavam envolvidos com a política. Sócrates, ele foi condenado num tribunal e, ao invés de se defender, ele questionou. Esse final não foi muito bacana, porque Sócrates acabou sendo exilado e lá no seu exílio ele acabou sendo condenado à morte. Tá? Ele acabou morrendo porque ele teve que tomar um veneno que causou falência múltipla dos seus órgãos. O fim de Sócrates não foi nada legal, mas esse fim dele vai influenciar muito na teoria do Platão, ok? Para eu explicar toda a teoria do Platão, eu preciso te chamar a atenção para algo chamado de alegoria da caverna ou mito da caverna. Eu tenho um slide aí que eu vou colocar na sua tela só para você observar a imagem. Ó, observe nessa imagem aí. Tem uma multidão de pessoas atrás de uma parede, um pouquinho acima tem como se fosse uma chama de fogo. Atrás tem algumas pessoas que parecem controlar tudo aquilo que as pessoas que estão atrás da parede acabam vendo. Tá? Ali em cima você pode ver que tem alguns objetos que estão projetando na frente da sombra, ou seja, na frente do fogo. Ou seja, o que aquelas pessoas da parede estão vendo são apenas sombras daqueles pequenos objetos ali. Eu preciso te atentar também que nessa representação existe um fim lá com bastante luz. Ó, dá uma pausa, tá? Para você não se perder, analisa tudo isso e depois você volta aqui. Eu vou te dar 2 segundinhos para você fazer isso. 1, 2. Agora você pode voltar aqui comigo.
Essa representação que eu te mostrei, ela é do século 17, tá? Então, eu vou te dar a explicação mais próximo possível do que Platão falou. Segundo o que conta a alegoria da caverna, Platão ele diz que existiam alguns homens que desde criança estavam presos em correntes em uma caverna. Eles estavam presos nessa caverna, só que eles não conseguiam olhar para trás. E atrás deles existia uma chama de fogo, tá? Muito parecida com aquela que você olhou na imagem. É muito importante eu te colocar na tua cabeça que isso é uma alegoria, isso é um mito. E eu já vou explicar o porquê que Platão faz um mito para falar de filosofia. Até porque quando a gente pensa nisso, os filósofos eles não estão preocupados em explicar a realidade através da razão. O que faria um filósofo então utilizar um mito para explicar a sua filosofia? Ó, vem comigo aqui. Nesse mito, conta que esses homens estavam acorrentados e tudo que eles viam eram sombras que eram projetadas por aquela chama ali. Bem resumidamente, conta que um daqueles homens que estavam presos conseguiu se libertar das correntes. E ao fazer isso, ele procura o que estava ali naquela caverna. Então ele vê aquela tocha, né, de fogo, ele vê que algumas coisas são projetadas através de sombras na parede, mas ele também tenta sair da caverna. Só que ao fazer isso, como ele estava acostumado com a escuridão, quando ele olha para a luz causa uma dor enorme nos seus olhos. Mas conta a história que aquele ex-prisioneiro, ele insiste em olhar para a luz. E quando ele sai da caverna, ele vê que, na verdade, tudo aquilo que ele viu na vida inteira eram sombras. Ou seja, guarda o que eu vou te falar, mas guarda mesmo, ó, você pode até escrever aí, que tudo aquilo eram cópias imperfeitas da realidade. Repito, cópias imperfeitas da realidade. Então conta a história que aquele ex-prisioneiro decidiu voltar porque ele achava necessário resgatar os seus amigos, os outros lá que estavam presos. Porém, quando ele chega para os seus amigos e fala, olha, o que vocês estão olhando aí é tudo mentira. Os prisioneiros acabam não concordando, achando que o ex-prisioneiro liberto estava louco e acabam matando ele. Nossa, que história triste! Mas existem algumas interpretações a respeito do mito da caverna, e uma delas é que o homem que se libertou, viu a verdade e foi tentar explicar a verdade para os outros, era nada mais ninguém menos que Sócrates. Lembra lá que Sócrates acabou morrendo por utilizar o método da maiêutica, por dizer para os sofistas que eles não sabiam aquilo que eles deveriam saber, que eles deveriam conhecer a si mesmo? Então, é como se fosse uma homenagem ao seu mestre. Porém, existem outros pontos que eu preciso ressaltar para você a respeito da filosofia platônica. É que existe um mundo na caverna em que ele divide em dois, tá? Então pensa assim comigo, ó, vou separar aqui. O mundo da caverna é chamado de mundo sensível. Sensível. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, caverna. Anotou aí, tá? Mundo sensível, caverna. O outro a gente chama, que é o fora da caverna, aonde tem luz, a gente chama esse mundo de mundo inteligível, que é aonde tem luz, que é o fora da caverna. Lembra que eu falei para você guardar uma frase? Que aquilo que existia dentro da caverna, que é o mundo sensível, eram cópias imperfeitas da realidade. Isso porque Platão acreditava no seguinte, que a existência de dois mundos era o que reguardava o conhecimento, era o que guardava o conhecimento. Ou seja, o conhecimento verdadeiro está aqui no mundo inteligível, então eu vou colocar como verdadeiro, você pode fazer aí também, verdadeiro. E aqui existe uma cópia desse conhecimento verdadeiro. Como assim? Lembra das sombras? As sombras não projetavam algo que era real, mas as sombras não deixavam de ser reais.
Por isso, ele fala que o mundo em que nós vivemos, sensível, sensorial, é o mundo onde nós vivemos e nós conhecemos apenas, então, cópias das ideias perfeitas. E o mundo inteligível, que é o fora da caverna, é onde existem as coisas perfeitas. Para você não esquecer isso, eu vou fazer a seguinte reflexão com você. Você pode aí, não vai parecer bobo, olha aí se alguém está te olhando, mas fecha seus olhos por 3 segundos, tá? Ok? Eu sei que você não fechou os olhos, mas fecha agora então. Beleza. Pensa em um gatinho, ok? Pensou num gatinho? Agora abre os seus olhos, pega essa folha que está aí na sua frente e desenha esse gatinho, ok? Tá, mas você vai pensar assim, mas eu não sou desenhista. Mas se você for o melhor desenhista, você vai conseguir representar esse gatinho que está na sua cabeça igual no papel? Nem o melhor artista consegue fazer isso. Se você for perguntar para o melhor artista, a obra nunca vai ficar realmente como ele imaginou. Isso porque Platão falava que o que existe na nossa mente, na nossa alma, que ele vai falar, são as coisas perfeitas, são as ideias perfeitas. E o que se reproduz e se materializa aonde nós vivemos, que é o mundo sensível, são cópias imperfeitas daquilo que realmente é, ou seja, da realidade. Ficou claro para você? Nesse ponto eu preciso entrar em outra parte bem importante aí da filosofia platônica. Por quê? Segundo Platão, nós temos uma alma, certo? E essa alma, segundo Platão, ela é eterna e imutável. Ou seja, quando eu utilizo a minha razão, eu nada menos estou fazendo do que resgatando informações que já existiam na minha cabeça, que é do mundo inteligível. Ele chama isso de ideias inatas, que são ideias que, segundo ele, o próprio ser humano não poderia recriar. Como assim? Por exemplo, eu não poderia criar a ideia de perfeito, sendo que eu sou imperfeito. Eu não poderia, por exemplo, criar a ideia de triângulo. Ó a matemática em volta com a filosofia. Por quê? Ninguém nunca viu um triângulo. O que as pessoas veem, segundo Platão, é a forma de um triângulo. Que viagem, professor. Mas bota tua cabeça no lugar aí para a gente sintetizar isso que você precisa guardar. Então, inteligível, ideias perfeitas. Sensível, cópia dessas ideias perfeitas. Tá? Nossa alma possui a ideia perfeita de tudo. Porém, aquilo que nós reproduzimos é uma cópia imperfeita. Ok? Deu um boom aí na sua cabeça? Tá, fica tranquilo e vem comigo aqui. Por isso, Platão tem um outro conceito chamado remanescência, que, como ele fala que a alma ela é eterna e imutável, ele fala que a cada encarnação as pessoas acabam aprendendo um pouco mais. Por isso que, por exemplo, os conhecimentos matemáticos estão nas pessoas e por isso que o conhecimento dessas ideias perfeitas podem ser acessadas por meio da razão. Ok, você lembra que eu te dei um exemplo do gatinho e falei para você desenhar? Você deve ter pensado, nossa, ou se você realmente fez aí, meu gatinho ficou horrível. Platão tinha a mesma ideia que você. Ele iria te criticar e criticar muito o seu gatinho, porque ele criticava as artes. Porque ele fala que se aquilo que nós reproduzimos são apenas cópias imperfeitas, quando a arte tenta reproduzir algo que está no mundo sensível, aquilo é mais imperfeito ainda. Por isso, às vezes, em algum momento, é até perca de tempo, segundo ele. Tudo bem até aqui? Tá. Para você guardar bem na sua cabeça, eu vou te mostrar um infográfico aqui, tá? E nele eu coloco para você como que Platão fala a respeito do conhecimento. Deixa eu colocar aqui para você, só um instante. Ok. Vamos lá, produção? Aí, ó, deu certinho. Então, vem aqui comigo, eu vou apagar para você ver bem. Anotou, né? Eu espero que sim. Se você não anotou, a sorte de você estar vendo isso por vídeo é que você pode dar uma pausa, retornar, voltar. Se você não entendeu, você pode pedir para eu explicar de novo. Não, mas você pode voltar ao vídeo, tá? Então tá, vem aqui comigo. Ó, lembra a ideia do gatinho? Então, ó, a gente tem a ideia de gato, que é a ideia perfeita.
Os outros gatos que nós temos no mundo sensível que são provenientes da ideia de gato, segundo Platão, são cópias imperfeitas. Bom, caminhando agora para o final da aula, Platão fala que para você atingir o conhecimento, você precisa fazer uso de algo chamado dialética, que é um caminho daquilo que a gente vê, daquilo que é sensorial, até aquilo que é abstrato. Então, eu vou te mostrar esse esquema aqui. Você pode dar um pause no vídeo, copiar esse esquema no seu caderno, fazer um print da tela, o que você achar melhor. Tá? Então, olha, como que a gente caminha até o conhecimento segundo Platão? A visão vê a imagem das coisas sensíveis, cópia das ideias, imagem. Depois, as nossas crenças e opiniões, coisas sensíveis, nome triângulo. Ou seja, o triângulo, o que ele está querendo dizer com isso? Que diversas sociedades podem usar o conceito de triângulo, mas às vezes a linguagem muda. Como assim? Já viu alguma coisa que tem um nome aqui no lugar onde você mora e em outro lugar tem outro nome? Então é isso que Platão está falando, tá? O nome pode alterar, mas a ideia não altera. Volta comigo aqui. Aí, a outra etapa do conhecimento é o raciocínio, ou o pensamento discursivo, que é o conceito. Triângulo é um polígono formado por 3 lados. Calma, você não está na aula de matemática. E, como na nossa alma existem as ideias inatas, as ideias perfeitas a respeito daquilo que a gente tem no mundo sensível, a gente tem a intuição intelectual, ou a ideia, que é a junção de todos os critérios anteriores em forma de intuição. Tá? Então você junta tudo isso e isso acaba formando conhecimento. Para Platão é assim que as pessoas aprendem. Ok? Dá para respirar um pouquinho agora? Bom, para você fixar bem esse conteúdo na sua cabeça, eu vou passar algumas atividades para você, tá? Você pode pegar e fazer as atividades, cadê? Deixa eu achar aqui, um instante, da página 58. Você pode realizar a atividade número 1, a atividade número 2 também, ok? Bom, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Foi um prazer enorme falar sobre Platão para você. É muito importante que você aprenda sobre Platão, porque ao longo de toda a história nós vamos ver filósofos ou concordando ou discordando dele. Ou seja, mesmo discordando, ele é muito importante, tá? Nos encontramos na próxima aula. Eu sou o professor Fernando Shows. Até a próxima.